Na aula de hoje nós vamos falar sobre a cláusula where. Então a cláusula where ela é utilizada para filtrar linhas de uma tabela com base em condições específicas. Esta aqui é a sintaxe básica do select utilizando um where. Então este where aqui ele vai definir as condições que uma linha precisa atender para ser incluída no resultado. Então essa condição aqui são expressões que avaliam cada linha como true ou false, ou seja, como verdadeiro ou falso. Apenas as linhas avaliadas como true, que é verdadeiro, são retornadas. E nós podemos aqui utilizar operadores de comparação, como por exemplo o igual, o diferente, que podemos especificar com esse símbolo de maior e menor, ou com ponto de exclamação igual. Também podemos utilizar maior, menor, menor ou igual, ou maior ou igual. Então vamos ver alguns exemplos utilizando a nossa tabela de empregados. Suponha que você precise encontrar todos os funcionários com salários acima de 14 mil. Então a consulta que nós podemos fazer é a seguinte. Listamos aqui os dados do empregado a partir da tabela de employees, where, a condição que queremos filtrar. Então nós queremos retornar apenas os empregados que atendam essa condição aqui. Ou seja, todos que tiverem salário maior do que 14 mil devem ser retornados na consulta. Então, no momento que eu rodo, veja então que foram retornados apenas esses 3 funcionários. Se eu comentar aqui essa consulta, eu posso utilizar 2 hífens na frente dos comandos. Quando a SQL identifica que tem 2 hífens, tudo que estiver após ele vai ser ignorado. Então nós podemos rodar essa consulta, que ela faz então a consulta sem esse filtro do where. Então aqui nós retornamos todos os empregados novamente. E quando colocamos o where salary maior que 14 mil, ele vai comparar todos os valores. Veja que ele não incluiu o John Russell, pois ele tem 14 mil. Se tivéssemos colocado maior ou igual, ele também iria incluir o John Russell e os demais aqui acima dele. Então podemos rodar aqui que ele vai incluir o John. Agora vamos encontrar um funcionário cujo sobrenome é Chen. Então nós podemos fazer uma comparação com texto também. Aqui nós fizemos uma comparação de valores numéricos, mas eu posso fazer uma comparação utilizando um texto. Então eu boto aqui que o sobrenome dele, a coluna last name, vai ser igual a Chen. Então ele deve me retornar apenas empregados que tenham esse sobrenome. No caso aqui é o John Chen. Uma informação importante é que o SQL ele não diferencia maiúsculas e minúsculas para os comandos. Então eu posso ter aqui select em maiúsculo ou minúsculo, uma combinação de minúsculo e maiúsculo também. Mas os valores comparados, como neste caso aqui o igual a Chen, são sensíveis a maiúsculas. Ou seja, se eu colocar aqui um Chen, tudo maiúsculo, ele não vai encontrar, pois no banco de dados ele está armazenado essa informação apenas com C maiúsculo. Então se eu rodo aqui, nenhum resultado é retornado. Agora vamos buscar todos os funcionários contratados após 1º de janeiro de 1999, por exemplo. Então vamos utilizar uma data. Essa informação está contida na coluna Hire Date, na nossa tabela de empregados. Então eu posso fazer a seguinte consulta. Selecionamos os dados do empregado, where Hire Date maior ou igual a 1º de janeiro de 1999. Aqui nós temos o ano, o mês e o dia, separados por traço, que é o padrão que o SQL utiliza para datas. Então, se eu rodar aqui essa consulta, nós vemos que esses 5 empregados eles foram contratados após essa data. Então, podemos ver aqui na coluna Hire Date que retornou corretamente. Nós também podemos combinar condições usando os operadores lógico AND, que significa e, OR, que é ou, e not, que é uma negação. Então, por exemplo, para encontrar funcionários que tenham salários entre 10 mil e 20 mil, nós podemos utilizar a seguinte consulta. Eu faço a listagem aqui dos dados do funcionário, where salary between 10 mil and 20 mil. Esse operador between, ele é uma forma mais legível de definir os intervalos. E aqui eu estou utilizando a condição AND, que é e. Então, lendo aqui em português, eu estou listando os dados dos empregados, onde o salário está entre 10 mil e 20 mil. Então, eu posso rodar aqui essa consulta. Então, a consulta retornou essa lista de empregados que atendem a essa condição.
E a cláusula where ela não é usada apenas no select que estamos vendo aqui. Ela também pode ser utilizada no update. Nós vamos estudar mais adiante. O update ele serve então para atualizar dados de uma tabela. Então, por exemplo, se eu quiser aplicar um aumento de 10% nos salários dos empregados que trabalham num departamento cujo ID é 5, eu posso também utilizar a minha condição do where. E também pode ser utilizado com delete. O delete, também nós vamos estudar mais adiante, ele serve para excluir dados de uma tabela. Então vamos dizer que eu queira excluir todos os empregados que têm os salários menor do que 5.000, eu posso especificar o where também aqui junto com o meu delete. Na próxima aula, então, nós vamos ver com mais detalhes os operadores de comparação no SQL. Até lá!